Hoje, segunda-feira, dia 4 de junho, o tema que estudaremos, os Estados Unidos na profecia. O texto que serve como base para a nossa discussão, Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Algumas pessoas se perguntam como essa confederação de poderes da Trindade do Mal, como é que ela poderia conseguir autoridade suficiente para prender, para perseguir, se, na verdade, os tempos em que ela tinha autoridade civil já se passaram há muito tempo. Houve uma época em que o Império Romano possuía exércitos, possuía soldados, possuía uma máquina de guerra, mas isso não é mais uma realidade? Como é que esse tipo de situação vai ter lugar? Vamos voltar um pouquinho na história? O Apocalipse capítulo 13, ele fala sobre isso. Aliás, a Bíblia, de maneira muito interessante, menciona o período em que o cristianismo teve poder civil, autoridade para perseguir. Se você olha, por exemplo, para a lição de hoje traz alguns textos que são realmente interessantes. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, fala sobre um período de 42 meses, no qual esse mesmo poder, a besta que surgiu do mar, ela teve autoridade para poder perseguir as pessoas. Bom, esse é o mesmo período que é mencionado lá em Daniel capítulo 7, 25, só que Daniel usou uma outra imagem, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que representa exatamente a mesma coisa em termos de profecia. Esse mesmo período aparece em Apocalipse 12, versículo 14, 3 anos e meio. É exatamente o mesmo período. Ou simplesmente Apocalipse 12, verso 6, menciona 1260 dias. Todas essas imagens estão falando exatamente do mesmo período. O período em que a igreja teve autoridade está compreendido entre os anos 538 da nossa era até o ano 1798. Esse foi o período em que a igreja recebeu a autoridade civil e ela exerceu essa autoridade de maneira tremenda, através de perseguições, através da Inquisição, por exemplo, que foi uma realidade feita pela igreja. Em nome de Deus, coisas bárbaras aconteceram nesse período. Você vai dizer, mas peraí, pastor, tudo isso passou. O senhor mesmo falou ontem que quando Napoleão Bonaparte, através do general Berthier, ele vem e prende os líderes da igreja, a igreja nunca mais teve poder civil. O seu poder é único e exclusivamente religioso hoje. Bom, o fato é que é nesse momento que surge em cena a terceira pessoa da trindade demoníaca, a besta que surgiu da terra. É essa besta, segundo aquilo que Apocalipse capítulo 13 menciona, que empresta poder para a besta que surgiu do mar. Bom, para podermos entender isso, precisamos dar uma olhada na história para tentar perceber. Bom, a supremacia do poder religioso da igreja cristã, ela acabou sofrendo uma ferida mortal em 1798, quando os exércitos de Napoleão Bonaparte, dirigidos pelo general Berthier, prendem os líderes da igreja. Ok. Nesse mesmo período, por acaso estava surgindo no cenário político mundial algum outro poder que estava tendo grande autoridade ou que de uma hora para outra conseguiu alcançar grande notoriedade no cenário mundial? Bom, não é difícil de conseguir compreender isso. Movido por causa de perseguições religiosas, um grupo de cristãos, isso aconteceu lá na Europa, obviamente, um grupo de cristãos segue agora para um novo mundo, a América. E quando chegam aos Estados Unidos, eles criam uma nação que está embasada em cima da liberdade, e liberdade civil, liberdade religiosa, e um princípio que está garantido pela Constituição é a separação entre a igreja e o Estado, para que não volte a acontecer aquilo que eles mesmos tinham sido vítimas lá na Europa. Mas o fato é que a cada ano, de lá para cá, os Estados Unidos da América do Norte têm ganhado cada vez mais poder. Sabe o que me chama a atenção? É que existem alguns detalhes ali em Apocalipse capítulo 13. Por exemplo, no capítulo 13, versículo 11, a Bíblia menciona que esse mesmo poder, a besta que surgiu da terra, e a terra aqui é um símbolo de lugar mais isolado, onde não tem tanta gente assim. Quando você pensa em águas na profecia são movimentos das nações, é onde tem muita gente. Mas terra é um lugar um pouco mais isolado. E você percebe assim, no versículo 11, é mencionado 2 características desse poder. Ele tem chifres como de cordeiro. Ele fala
de uma maneira, ele se expressa de uma maneira que ele parece um cordeiro, em nome da paz, da liberdade. Mas, na verdade, esse mesmo versículo menciona que ele falará como dragão. Em outras palavras, aquele mesmo poder manifestado pela besta que surgiu da terra quando a igreja tinha autoridade civil e religiosa junto, essa besta que surgiu da terra vai emprestar essa mesma autoridade para o cristianismo novamente, para que ele assuma um papel de defensor da humanidade, em nome de defender os interesses da humanidade. Ele agora empresta poder para a besta que surgiu do mar, e ela agora volta a ter autoridade para poder perseguir aqueles que não pensam da maneira como essa conflagração entre o dragão, que é quem está dirigindo tudo, a igreja apostatada, tendo agora o poder dos Estados Unidos da América do Norte. Pastor, isso é muito fantasioso. Eu quero dizer para você que quando você olha para a Bíblia, existem algumas coisas que são muito claras. E se há algo que Apocalipse capítulo 13 deixa claro, é que aquele poder demonstrado pela igreja no período de escuridão, de trevas, de perseguição, voltará a acontecer exatamente antes dos dias do retorno de Jesus. É por isso que a nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus, para não sermos apanhados de surpresa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de dar uma chegadinha no nosso canal, se inscreve se ainda não se inscreveu, dá um like no vídeo de hoje, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos, para aumentarmos ainda mais a rede de pessoas que todos os dias separa alguns momentos para estudar com a gente temas tão complexos como que estudamos hoje, os Estados Unidos na profecia. Mas amanhã, terça-feira, 5 de junho, estudaremos mais uma questão de adoração. Eu estudo a lição, e você?